As notícias chegaram como um golpe devastador. Neemias olhava fixamente para a terra diante de si, a sua mente lutando para assimilar as palavras que seu irmão Hanani lhe trouxe. O coração do copeiro do rei Artaxerxes pulsava com uma ansiedade crescente. Em sua posição na corte, ele tinha tudo o que muitos desejariam: segurança, prestígio e um lugar ao lado do rei. No entanto, as dores e as desgraças da sua cidade natal, Jerusalém, ecoavam em sua alma como um clamor desesperado. Hanani, com o rosto marcado pela tristeza, falava sobre os muros de Jerusalém que estavam em ruínas e como as portas tinham sido queimadas. O povo vive em grande desgraça e opróbrio, ele dizia, com a voz embargada. As palavras de seu irmão ressoavam dentro dele. Como poderia alguém permanecer indiferente diante de tal dor? Neemias sentia um peso esmagador no peito, um chamado inegável para agir. Naquele momento, Neemias não precisou pensar muito. As imagens de sua cidade, a terra prometida onde seus antepassados haviam vivido, surgiram prontamente em sua mente. Ele recordou as promessas de Deus, feitas a Abrão, Isaque e Jacó, e a sua terra que, agora, se tornava um símbolo de ruína. A separação entre ele e seu povo se tornava insuportável. A tristeza tomou conta de Neemias. Ele se permitiu chorar, um lamento profundo pela desgraça de seu povo. Como está escrito em Salmos, capítulo 51. Versículo 17. O sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado. Ele buscava a Deus em oração, não apenas para que os muros fossem restaurados, mas para que o coração do povo fosse renovado. Durante dias seguidos, Neemias se dedicou a jejuar e orar. Ele não apenas clamava por um socorro imediato, mas buscava a direção de Deus. As horas passavam enquanto ele se prostrava em oração, lembrando-se dos desafios enfrentados e do compromisso de Deus com seu povo. Ele intercedia por suas vidas, por sua segurança e pelo retorno da glória de Deus sobre a cidade. A cada oração, Neemias sentia a urgência do chamado. A sensibilidade às necessidades do povo não era apenas um sentimento passageiro. Era um peso que se tornava parte de sua própria identidade. Ele sabia que a tarefa diante dele não seria fácil, mas não deixaria a desgraça reinar em seu coração. Ele queria ser a voz que clamava, a mão que ajudava, e não apenas um espectador das calamidades que afligiam Jerusalém. Neemias decidiu que não podia ficar inativo diante da necessidade. Ele se lembrou do papel que desempenhava como copeiro, uma posição que lhe dava acesso direto ao rei. A ideia de pedir ajuda ao rei Artaxerxes começou a ganhar forma em sua mente. No entanto, uma onda de medo lhe atravessou o espírito. A corte persa não era o lugar adequado para discussões emotivas. O rei era um homem de poder. E Neemias sabia que um pedido imprudente poderia custar-lhe a vida. Ainda assim, as lágrimas secaram, mas a determinação começou a tomar o seu lugar. Ele fez uma oração específica, pedindo a Deus que o encarregasse de ir até o rei e que abrisse as portas necessárias para que ele realizasse a obra. Neemias não tinha certeza de como o rei reagiria ao ouvir sobre o estado deplorável de Jerusalém, mas algo dentro dele o empurrava a seguir em frente. Ele lembrava-se de que Deus estava sempre ao lado de seus servos. A vida no palácio, com suas regalias e seus banquetes, contrastava com a miséria que cercava Jerusalém. No entanto, Neemias sabia que, por trás das opulentas cortinas do reino, havia uma questão maior em jogo: a redenção de seu povo. Com esta consciência ardendo em seu coração, ele se preparou para o que estava por vir. À medida que os dias se transformavam em semanas, Neemias não se deixou levar pela apatia. Ele olhava para os rostos felizes do rei e dos nobres, enquanto por trás de seus olhos havia uma tristeza profunda. Ele permanecia em oração, pedindo não só uma solução, mas um caminho claro. Neemias sabia que cada momento de clareza espiritual o preparava para o confronto que se aproximava. O dia do pedido ao rei chegou. Com o coração acelerado, Neemias entrou na presença do rei Artaxerxes, determinado a expor sua dor e a necessidade de ação. O rei, percebendo a expressão preocupada de Neemias, questionou o que o afligia. Em um instante crucial, Neemias teve consciência de que este era o momento que esperava.
Com uma oração silenciosa no coração, ele começou a falar sobre Jerusalém e seu povo. O que começara como um estrondo de lágrimas e ansiedade agora se tornava um chamado à ação. Neemias estava prestes a dar o passo mais ousado de sua vida, mas o que estava em jogo era mais do que sua própria segurança. Era a esperança renovada para todos os que clamavam por restaurar o que foi perdido. Assim, a primeira atitude de Neemias, a sensibilidade às necessidades do povo, se tornava um poderoso motor de transformação. No fundo, ele sabia que todo aquele processo de reconstrução começava com um simples ato de amor e compaixão. O resto viria a seguir, à medida que ele se colocasse corajosamente nas mãos de Deus, disposto a obedecer ao chamado que já estava em sua alma. Neemias olhou ao redor da cidade de Jerusalém, percebendo a extensão da destruição. O sofrimento do povo pulsava em seu coração, mas agora ele tinha um propósito. Com a permissão do rei Artaxerxes, os recursos e o apoio necessários estavam em suas mãos. A primeira ação que tomou foi reunir os líderes e o povo. Seu coração estava cheio de determinação enquanto se preparava para inspirá-los. Quando as pessoas se aglomeraram ao seu redor, Neemias levantou a voz. Ele começou a contar a história de sua jornada até ali, falando sobre como Deus o havia guiado e fortalecido em cada passo. Ele expressou sua solidariedade com a dor deles, lembrando que eles eram um só povo, e que juntos poderiam reerguer Jerusalém. Como está escrito no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras, e teus planos serão estabelecidos. Nós iremos reconstruir este lugar. A paixão em sua fala despertou um novo ânimo entre os que o ouviam. O desânimo foi se dissipando, e naquela reunião, Neemias começou a delinear seu planejamento estratégico. Ele explicou que cada um teria uma responsabilidade na tarefa. O trabalho não seria apenas dele, mas de toda a comunidade. Haveria uma parte do muro designada para cada família, uma tarefa que lhes permitiria contribuir diretamente na restauração de sua terra. Enquanto as pessoas escutavam, Neemias fez um esboço do muro, pontuando onde cada família deveria começar. Ele explicou a importância de cada bloco que seria colocado, cada tijolo que seguraria as esperanças do povo. Assim que o entusiasmo começou a irradiar entre os presentes, Neemias mencionou as cartas que receberá do rei. O rei nos deu recursos. Ele confiou em nós. Agora é nossa vez de honrar essa confiança. Os olhos do povo brilharam com a ideia de que a construção de Jerusalém era uma responsabilidade coletiva. Neemias sabia que, em qualquer empreitada, a liderança participativa era crucial. As pessoas precisavam sentir que eram parte do processo, e não meros espectadores. Ele criou grupos, cada um liderado por um chefe de família. Cada um de vocês é importante. Juntos, somos mais fortes. Não só reconstruiremos o muro, mas também restauraremos nossa identidade como povo de Deus. Com esse novo espírito de colaboração, Neemias se moveu pela cidade, visitando cada grupo, encorajando-os, ouvindo suas preocupações, corrigindo o curso onde era necessário. A cada passo, ele reafirmava o propósito, lembrando a todos que eles não estavam sozinhos. Deus estava com eles, e nada poderia desviá-los de seu caminho se continuassem unidos. No entanto, à medida que a obra avançava, a notícia de sua ação chegou até Sambalat e Tobias, líderes da região vizinha, e isso trouxe uma nova tensão. Ao ver o povo de Jerusalém unindo forças para a reconstrução, ambos se sentiram ameaçados pela possibilidade de um renascimento de Jerusalém. Eles não podiam permitir que essa cidade ressurgisse, pois isso significava um fim ao seu domínio sobre a região. Com um plano maligno em mente, Sambalat e Tobias começaram a lançar provocações. Eles se aproximaram das muralhas e começaram a zombar do povo, questionando a capacidade de Neemias e a força de seu projeto. O que fazem esses fracos judeus? Podem eles realmente restaurar o que foi destruído? Se até uma raposa subisse em seu muro, ele cairia. As palavras de desprezo ecoaram, tentando abalar a fé do povo. Neemias, diante das provocações, não deixou que o medo entrasse em seu coração.
Ele sabia que sua missão era maior do que qualquer ameaça. Em vez de entrar em discussões, ele se voltou para o Senhor em oração, pedindo força e sabedoria. Senhor, dá-lhes a ver a nossa luta e a dignidade do nosso trabalho. E faz com que desistam de sua intenção maligna. O povo também se fortaleceu com os testemunhos de Neemias e se uniu em oração. O líder insistiu que eles continuassem seu trabalho. A divisão só nos enfraquece. Se permanecermos focados em nosso propósito, superaremos qualquer desafio. Ele conduziu os trabalhadores a se armarem de coragem, lembrando-os do chamado que tinham. Neemias continuou a supervisionar a construção enquanto incentivava as famílias em suas tarefas. Ele estabeleceu turnos de dia e de noite, para que sempre houvesse alguém vigilante, prontos para defender o que estavam construindo. Assim, não apenas as paredes do muro foram levantadas, mas também a determinação e a coragem do povo. Com o tempo, a obra começou a tomar forma. As primeiras pedras foram erguidas, e a cada dia que passava, os colaboradores sentiam a realização de um trabalho bem feito. O entusiasmo era palpável e a esperança começava a florescer. Assim como a união entre as famílias. A visão de um muro restaurado tornou-se uma realidade tangível. Neemias sabia que já haviam dado os primeiros passos significativos para restaurar o que havia sido perdido, mas a estrada ainda era longa. Por meio de um planejamento estratégico cuidadoso e de uma liderança participativa, Neemias havia conseguido mobilizar o povo para se unir em uma causa maior. As ações de cada homem, mulher e criança estavam conectadas como as pedras de um muro, formando uma fortaleza de fé e determinação. Enquanto os muros se erguiam, a oposição de Sambalate e Tobias também se intensificava, levando Neemias a preparar o povo para as batalhas que ainda viriam. Assim, ele compreendeu que a persistência na fé seria a próxima atitude essencial na reconstrução. Mas isso seria uma história para o próximo capítulo, onde o verdadeiro teste do caráter e da fé do povo se revelaria. Neemias olhou para os homens e mulheres ao seu redor, sentindo um profundo orgulho e esperança. Eles estavam reconstruindo não apenas muros, mas também a própria identidade de um povo que havia sido marcado pelo sofrimento. No entanto, ele sabia que as dificuldades estavam apenas começando, e que suas orações e preparação seriam o alicerce para tudo o que ainda viria. O que estava em jogo não eram apenas paredes físicas, mas a renascença de uma nação que havia clamado por restauração. E assim, com coragem renovada e firmeza nas promessas de Deus, Neemias se preparou para enfrentar desafios que iriam além dos muros, para preservar a fé e o futuro de toda a nação. Neemias observava o trabalho incessante do povo, seus rostos marcados pelo esforço, mas iluminados pela determinação. A reconstrução dos muros de Jerusalém avançava sob a liderança dele, que não apenas planejou, mas também se tornou um exemplo vivo de fé e persistência. Ele lembrava das palavras de Paulo, que dizia: "Tudo posso naquele que me fortalece", e essa verdade ressoava em seu coração enquanto enfrentava os desafios impostos por Sambalate e Tobias. Os opositores pareciam incansáveis, sempre prontos a atacar a obra de Deus. Eles tentavam desanimar Neemias e o povo, usando palavras cortantes e ameaças. No entanto, Neemias não cedeu ao medo. Com uma mão ele ergueu sua espada e com a outra insistiu no trabalho de reconstrução. Ele tinha consciência de que uma batalha se travava não apenas nos muros físicos, mas também no plano espiritual. A oração era a sua arma secreta, e assim como havia feito antes, Neemias clamou a Deus, pedindo sabedoria e força para seguir em frente. Como está escrito no livro de Neemias, no capítulo 4, versículo 6, "Assim, edificamos o muro, e todo o muro foi ligado até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar." Essa não era apenas uma obra física, era um símbolo de renascimento espiritual para um povo repleto de esperanças renovadas. Enquanto os muros se erguiam, Sambalate e Tobias intensificaram seus ataques, tentando desviar a atenção da obra e semear discórdia entre os moradores de Jerusalém. Eles enviavam mensagens de insulto e provocação, mas Neemias, com sua liderança firme, convocava o povo a não se permitir abalar. Ele exortava a todos, dizendo que a luta não era contra carne e sangue,
mas contra os poderes que tentavam impedir a vontade de Deus. Ele unia os corações, fazendo com que o povo se visse como parte de algo maior, um projeto divino que exigia fé e coragem. O povo, inspirado por Neemias, se levantava e continuava a trabalhar, suas vozes unidas em canções de louvor e sua fé se fortalecendo a cada dia. Eles oravam em uníssono, pedindo proteção e encorajamento, como está escrito em Neemias 4, versículos 9 a 10. Mas nós oramos ao nosso Deus, e por causa deles, armamos guarda contra eles, de dia e de noite. E assim, a perseverança e a fé eram manifestas na obra que realizavam. Finalmente, o dia tão aguardado chegou. Com o último tijolo colocado em seu lugar, os muros de Jerusalém estavam completos. O povo se reuniu ao redor daqueles muros revitalizados, testemunhando a grandeza do que haviam alcançado juntos. A vitória não era apenas sobre os alicerces que assim se erguiam, mas sobre todas as dificuldades que haviam enfrentado e superado juntos. Neemias levantou-se em meio ao povo, com uma voz clara e cheia de emoção, lembrou a todos da importância daquela obra. Vimos o que Deus fez por nós. Ele nos fortaleceu, nos uniu e nos deu coragem para não desistirmos. Assim como Ele esteve ao nosso lado na construção dos muros, Ele estará conosco em cada passo de nossas vidas. Suas palavras ecoaram no coração de cada um, reforçando a ideia de que a verdadeira vitória estava na união e na fé. Os rostos do povo estavam cheios de alegria e gratidão, e Neemias sabia que o verdadeiro trabalho agora começava. Não se tratava apenas de restaurar as paredes de uma cidade, mas de restaurar a esperança, a identidade e a relação com Deus. A reconstrução não era um fim, mas um novo começo. Neemias, agora, olhava não apenas para a cidade que havia sido restaurada, mas também para o futuro. Ele sabia que desafios ainda viriam, mas a experiência que viveram juntos os preparava. A lição da sensibilidade, do planejamento, da liderança, da superação e da persistência seria levada para seus lares, suas famílias e a nova era que começava em Jerusalém. Como está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 26, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ao olhar para os muros altos e seguros, Neemias se lembrou do que tinha aprendido. As 5 atitudes que o ajudaram a restaurar o que foi perdido não eram apenas estratégias. Eram princípios de vida que deveriam guiar cada um. Em uma cidade restaurada e em um povo renovado, Neemias viu a evidência da fé em ação. Ele sabia que a verdadeira obra de Deus não termina com a construção, mas continua em cada coração que se volta para Ele com gratidão e esperança. E assim, ao final da jornada, Neemias convidou todos a refletirem sobre suas vidas e o que Deus podia fazer por meio deles. Ele lembrou o povo de que cada um tem um papel a desempenhar na reconstrução do que foi perdido, seja em suas comunidades ou em suas próprias vidas. Que cada um buscasse a sensibilidade, o planejamento, a liderança, a coragem para superar oposições e, acima de tudo, a fé que persiste em tempos de desafio. Neemias olhou para o céu, levantou suas mãos, e juntos, o povo começou a louvar a Deus, agradecendo pelo que fora realizado, por serem um povo restaurado. Os muros não eram apenas pedras, eram marcadores de um novo tempo, um testemunho do que acontece quando se busca a Deus com todo o coração e se trabalha em unidade. E assim se encerrou a jornada de Neemias, mas cada um que ali estava levava consigo o chamado para reconstruir o que foi perdido, lembrando sempre que em Deus todas as coisas são possíveis.